Depois de atender a uma emergência aos 20 quilômetros fora da sua pequena cidade, o experiente policial Phil dirigia tranquilamente sua viatura, quando de repente, depois de parar bruscamente, ele ficou a olhar para a rodovia admirado, espantado e de certa forma assustado com o que via. Pois uns 300 metros à sua frente, duas crianças caminhavam de mãos dadas no meio da pista. Sozinhas. Longe de tudo e no escuro. Seria aquilo uma assombração? Fantasmas? Ou truque da sua imaginação? Por alguns minutos, Phil seguiu as crianças mantendo distância, olhando para um lado e outro da rodovia à procura de alguém ou algum familiar. Mas não havia ninguém. Elas realmente estavam sozinhas. Ao notarem os faróis da viatura, as crianças pararam, voltaram-se na direção do carro e esperaram, sempre de mãos dadas. Phil baixou os faróis e lentamente foi se aproximando. À medida que se aproximava, ele foi ficando ainda mais espantado e admirado com aquelas pobres criaturas que agora podia ver claramente. 2 garotos gêmeos de aproximadamente 5 anos de idade, vestidos com o que parecia ser uma longa camisa e descalços. Cabelos curtos e negros. Phil não podia acreditar. Então logo parou perto deles, desceu e perguntou o que faziam naquela estrada sozinhos. Mas eles não responderam. Enquanto Phil fazia perguntas, os 2 garotos olhavam um para o outro e para ele, sem dizer uma só palavra. E rapidamente, Phil os levou até a viatura e, depois de agasalhá-los no banco traseiro, saíram em direção à cidade. No caminho, Phil continuou a indagar e perguntar, porém as crianças continuaram em silêncio, como se não entendessem o que ele falava. E Phil decidiu levá-los ao único hospital da cidade para que fossem checados e cuidados até que os papais fossem encontrados. E assim fez. Durante todo o percurso, os garotos não disseram uma só palavra. Ao chegarem ao hospital, uma das enfermeiras recebeu as crianças e imediatamente as levou a uma sala de exames a esperar pela doutora de plantão. Enquanto esperavam, os 2 garotos permaneceram de pé, olhando e observando a tudo que existia na sala. Curiosos. Ao mesmo tempo que eles olhavam e observavam, a enfermeira notou um estranho movimento de pupilas nos olhos dos 2, como se crescessem e diminuíssem num vai e vem de movimentos. Minutos depois, a doutora Lily chegou e os exames preliminares começaram. A princípio, nada de anormal. Nenhum sinal de maltrato ou abuso. Porém, após alguns minutos, a doutora descobriu que os ouvidos dos 2 possuíam uma fina membrana que tapava os orifícios por completo. E como ouvem? Perguntou a enfermeira ajudante. Não sei. Necessito um exame minucioso e completo dos 2, disse a doutora, se encarregando de fazer todos os testes pessoalmente, imediatamente, e exigindo segredo absoluto. Algo não parecia normal. Horas depois, todos os exames e testes possíveis e disponíveis já haviam sido feitos e os resultados foram simplesmente inacreditáveis, inexplicáveis e, acima de tudo, chocantes. Todos os órgãos internos daquelas crianças, com exceção do coração e pulmão, pareciam incompletos e em fase de formação. Os estômagos e as cordas vocais dos 2 pareciam crescer e desenvolver a cada segundo.
Suas partes íntimas, assim como os órgãos internos, ainda não existiam ou haviam sido formados. Em seus lugares, apenas cavidades, marcas, pontos ou algo que também parecia estar em desenvolvimento. E como fazem suas necessidades? Perguntou a enfermeira perturbada. Não fazem, pois como não comem ou bebem, não possuem nada para expelir, respondeu a doutora. Inacreditável, sussurraram as duas ao mesmo tempo. O outro fato impressionante e intrigante é que a comunicação entre os dois parecia ser feita através dos olhos, pois assim como a enfermeira já havia notado, o movimento das pupilas parecia quase constante. Com relação a emoções ou reações, nada foi constatado, mas pareciam dois robôs sem o menor sinal de um ser humano normal. Apesar de não se alimentarem como os humanos, o estado físico dos dois foi considerado em excelente estado de nutrição. Como faziam para manter-se saudáveis, continua uma incógnita, que jamais saberemos, pois tão logo foram isolados e deixados a sós, eles simplesmente desapareceram do quarto e do hospital. Sumiram de uma maneira inexplicável e sem aparecerem no circuito de câmaras que o hospital possuía. Um mistério. Para muitos, eles foram sequestrados e levados pelo governo. Para o ex-policial Phil, no entanto, eles continuam vivos, livres e entre nós. Pois anos depois, enquanto passeava de férias em uma outra cidade, dois rapazes gêmeos pararam à sua frente e, depois de observá-lo por alguns segundos, em silêncio, se afastaram pouco a pouco e de mãos dadas. Em uma linda cidade americana, 11 horas da noite. Sentados ao redor de uma mesa repleta de latas de cervejas vazias, 4 amigos debatiam sobre o que fazer para tornar a noite ainda mais alegre, mais emocionante. Depois de alguns minutos discutindo, um deles sugeriu a melhor das ideias. Uma ideia de jirico que de imediato foi aceita pelos demais idiotas do grupo. Explorar o hospital abandonado. Um enorme antigo hospital de 4 andares e centenas de quartos e salas que, desde que havia sido fechado anos atrás por abusos e fraudes cometidos pela administração, passou a ser considerado como o lugar mais assombrado da cidade. Depois que o hospital foi fechado, o edifício passou a ser vigiado dia e noite por um único guarda, sentado no interior do seu carro no estacionamento, frente à entrada principal. Ninguém entrava, nada saía. Porém, vídeos gravados no interior daquele local e de supostas aparições eram postados seguidamente na internet. 1 hora depois, após darem uma certa quantia ao guarda, os 4 entraram, as lanternas foram acesas, a porta foi outra vez trancada e a exploração começou. Os 4 amigos não podiam conter a alegria e a expectativa de finalmente poderem descobrir se realmente existia assombração naquele lugar. E passo a passo começaram a caminhar pelo longo corredor do primeiro piso. Com exceção de alguns ruídos, certamente provocados por ratos, nada mais aconteceu. E subiram ao segundo piso. A exploração apenas começava. A noite ainda era uma criança. No momento que chegaram ao topo da escada, os 4 cochicharam, apontando para uma mancha negra, saindo de uma das portas na metade do corredor, iluminado por eles. Segundos depois, a mancha desapareceu
e os 4 saíram correndo em direção à porta por onde a mancha havia desaparecido. Não encontraram nada, além de camas vazias e reviradas. Após 1 ou 2 minutos buscando pela mancha, os 4 desistiram e subiram a escada para o 3º piso. Tão logo acabaram de subir, um dos amigos parou soprando e retorcendo a cabeça, como se tivesse sido atacado ou possuído por algo inexplicável. Os amigos perguntaram o que tinha e o que sentia, mas o amigo não respondeu, continuando a retorcer a cabeça de uma maneira preocupante e assustadora. Um dos amigos, tentando resolver a situação, agarrou o amigo possuído pelos ombros e, depois de sacudi-lo algumas vezes, lhe meteu um tapa na cara e a contorção parou. Porém, a situação piorou ainda mais, pois naquele instante os 3 amigos viram em pavor que os olhos do possuído pouco a pouco mudavam de cor, até tornarem pretos e horripilantes. Os amigos não conseguiam entender e, enquanto admiravam assustados, o possuído disparou na carreira em direção ao último piso. E agora? Enquanto mais assustado pedia que saíssem e buscassem por ajuda, os outros protestavam e reclamavam que não podia deixar o amigo sozinho naquele lugar. E saíram em busca dele. Ao chegarem no 4º piso, o pavor aumentou, pois quase em todas as portas localizadas naquele corredor, vultos negros apareciam e lentamente sumiam. Não eram exatamente vultos de pessoas ou aparições. Eram apenas umas manchas negras, uma fumaça sem formato ou detalhes. O pavor dos 3 era cada vez maior. E o amigo não tinha a menor ideia de onde podia estar. Mas, para alegria e ao mesmo tempo um pavor ainda maior, no fim do corredor, vários metros depois das manchas que continuavam aparecendo e sumindo, o possuído apareceu em uma das portas e rapidamente voltou a sumir. Os amigos gritaram seu nome, desesperados, mas o possuído não respondeu e nem voltou a aparecer. Os 3 decidiram ligar para o número de emergência e deixar que a polícia resolvesse o problema. Não foi possível. Não possuíam bateria e muito menos conexão. O desespero aumentava. A única maneira de chegar até o quarto onde o possuído havia entrado era seguir pelo corredor, passando pelas inexplicáveis e horripilantes manchas. E lentamente começaram a caminhar um atrás do outro pelo meio do corredor, procurando manter distância de cada uma das portas e das estranhas manchas. No momento que passavam por uma das manchas, ela sumia, a porta batia e eles gritavam aterrorizados. E pouco a pouco foram passando até chegar em frente à porta onde o possuído havia entrado. Ao abrir a porta, encontraram o amigo no meio do quarto, ainda contorcendo e com os olhos negros. Os 3 aproximaram do amigo, porém não tinham a menor ideia de como ajudá-lo. E foi então que um deles repetiu o que havia feito antes. O agarrou pelos ombros e outra vez lhe deu um tapa ainda mais forte na cara. Para a alegria dos 3, o amigo parou de contorcer e perguntou o que havia acontecido, porque estava naquele quarto fedido. Porém, antes que os amigos pudessem responder, vários vultos, várias manchas negras começaram a aparecer por todo o quarto e flutuando na direção deles. Os 4 amigos não pensaram 2 vezes. Abandonaram o quarto e saíram em disparada pelo corredor em direção à escada. Ao chegarem na escada, os amigos pararam espantados ao verem que a luz frente ao quarto de onde saíram acendeu e apagou. Piscou. Então logo a luz apagou, uma outra acendeu e apagou. E outra. E outra. Cada vez que uma apagava, outra acendia mais próximo da escada e dos amigos que pareciam abestalhados e sem ação. Até
até que um deles gritou que parassem de olhar e corressem. E os 4 desceram a escada abaixo até chegarem ao primeiro piso e à porta principal. Mas não puderam sair. A maldita porta havia sido trancada pelo guarda, que provavelmente dormia. O jeito era bater, chutar, gritar, fazer o maior barulho possível, piscar as lanternas contra as janelas e esperar. Enquanto tentava acordar o guarda, o elevador do outro lado da sala, mesmo sem ter eletricidade no edifício, começou a descer desde o último piso. 4, 3. O desespero dos amigos era ainda maior. A gritaria ensurdecedora. De repente o elevador chegou, o número 1 apagou, os 4 pararam de gritar e, escondidos detrás dos sofás da recepção, esperaram para ver quem desceu. Quem se encontrava no interior daquele estranho elevador. E esperaram. A porta não abria. Depois de alguns segundos de um suspense interminável e intolerável, a porta foi aberta. E um vulto negro, alto e com os olhos vermelhos e brilhantes, apareceu. E começou a caminhar na direção deles. Não suportando o pavor, os amigos abandonaram o esconderijo e correram para a porta, batendo, chutando e gritando mais alto e mais forte que nunca. Enquanto isso, o vulto aproximava. O desespero, o pavor, o terror era total. E quando o vulto parecia quase alcançá-los, quase tocá-los, a maldita porta foi aberta, o guarda apareceu, os amigos correram, o vulto sumiu e a maldita e estúpida exploração acabou. Te cuida e muito obrigado.